Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma palestra extraordinária nessa noite de terça-feira. Hoje nós vamos ter a estreia, né? É óbvio que o nutricionista Sunai, que já participou numa outra live anteriormente com o Dr. Dalto, mas ele vai integrar esse corpo de profissionais que vai estar nos auxiliando, compartilhando o conhecimento, e hoje, de fato, a estreia dele, e num assunto de extrema importância, né? Ele vai falar sobre a saúde intestinal, o que tem a ver com as doenças modernas, entre elas o câncer, a depressão e tantas outras. Então, é um assunto que eu te convido a ficar atento do início ao final. E nessa parte introdutória, eu quero reforçar para que você relembre as pessoas que você fez o convite, que enviou o link durante os dias anteriores, durante o dia de hoje. Lembre a eles, para que não percam de fato esse assunto tão importante e que vai ser abordado por um profissional extremamente gabaritado, um profissional muito competente. Você vê aqui um pouquinho das competências do Sunai, que é Alan Rodrigues. Ele é nutricionista, formado pela Universidade de Araraquara. Ele é especialista em emagrecimento. Olha que coisa interessante, né? Além disso, também atua como na questão da hipertrofia e longevidade saudável. E atua muito, né, na questão da nutrição funcional e esportiva. Então, é esse profissional que vai estrear hoje aqui na sua live, com todos vocês, e compartilhar o seu conhecimento com todos nós aqui. Mas eu não poderia deixar de não abrir um parêntese para dizer o seguinte: muito obrigado ao Sunai. Sabe por quê, pessoal? Porque ele está aqui como idealista. Ele acredita no projeto, ele utiliza, vê os resultados. Ele não é um contratado da empresa para vir fazer essa apresentação. Ele está aqui de livre, espontânea vontade, como idealista que é e que deseja, de fato, levar o bem a todas as pessoas. E isso nos deixa muito felizes, né? Então, nós queremos te aplaudir aqui, Sunai. Um jovem profissional muito competente, mas é um idealista e que deseja o bem para todas as pessoas. Então, parabéns de verdade. E agora, você que fez o convite, relembra todo mundo, não perde nada, estamos também ao vivo no YouTube. E agora, sem querer nos delongar, né, vamos trazer aqui para o nosso bate-papo aqui o Sunai, vamos achá-lo aqui, né, vamos destacá-lo aqui para todos. Pronto, vamos achar aqui. Sunai Alan Rodrigues, parabéns pela pessoa que você é, o idealista que você é. Nós não poderíamos deixar de não abordar esse assunto aqui. Ao mesmo tempo, nos desculpar com você, porque o nosso diretor-geral, que é o senhor José Hamilton Rodrigues, está na estrada, e ele não conseguiu entrar na live no local que ele está agora, nesse momento. E ele queria fazer a abertura e dar as boas-vindas a você. Mas me fez portador das boas-vindas a você. É uma honra tê-lo conosco. E temos certeza que teremos um assunto extraordinário. Então, agora, Sunai, muito boa noite. Aproveitem, pessoal. Teremos aqui mais uma vez uma aula extraordinária. O assunto é a saúde intestinal e as doenças modernas. Sunai, com você. Maravilha, Orlando. Boa noite a todos aqui que tiraram um tempinho aqui para nos assistir, para absorver informação, né? Que eu acho que é importante a gente ter informação de qualidade e informação que mude a nossa vida. Esse é que é o importante. Não adianta nada a gente fazer essa palestra aqui e ela não mudar nada para você. Então você acaba pegando isso e jogando isso fora. Então sempre tem que ter absorção desse conhecimento e que ele sirva para você, ele transforme a sua vida, tá? Muito obrigado, Orlando, por essa oportunidade de estar falando com vocês aí, tá? Gratidão pelos elogios. Estamos aqui para ajudar todas as pessoas. Vamos falar aqui por média de uma meia hora, tá? Depois eu vou abrir aí para pedir a opinião do pessoal, quem teve aí os resultados com a água e tudo mais.
né? E depois a gente abre mais uns 20 minutos aí para perguntas, para quem quiser perguntar, eu vou estar disponível para a gente esclarecer as dúvidas das pessoas, as dúvidas mais importantes, tá bom? E o assunto hoje é sobre intestino, intestino e as doenças modernas, né? O que tem a ver intestino e as doenças, né? A gente vai entender esse órgão em 4 passos que eu separei para vocês, para a gente conversar, né? Vai ser uma conversa um pouquinho longa, para a gente entender o que significa, qual que é a relação entre doenças e intestino, tá? Porque o intestino, pessoal, o que é o nosso intestino, tá? Nosso intestino, ele tem várias funções, ele precisa fazer ele tem uma série de reações que ajuda muito a gente a ter uma saúde melhor e mais longa, tá? O que é o intestino? Vamos começar por esse órgão interessante, tá? O intestino, ele é uma estrutura, tá, bem longa, tá? A gente vai falar só do intestino aqui agora, não do trato gastrointestinal. É uma estrutura que ele estende, por exemplo, se a gente pegar o intestino inteiro, tá? Todo o trato gastrointestinal até o intestino, ele vai da boca até o ânus, tá? Só que o intestino em si é do estômago para baixo, né? O que a gente vai focar muito é no intestino do estômago para baixo, tá? A parte trato gastrointestinal que é inteira, a gente não vai entrar no assunto porque é um pouco mais complexo ainda, tá? O intestino ele é dividido em duas partes, tá? A gente tem o intestino delgado e a gente tem o intestino grosso, tá? O intestino delgado, a função dele é absorver os nutrientes que a gente consome. E o intestino grosso, a função dele, né, não é só essa, mas vocês vão entender ao longo da live, que é excretar o que a gente digere e o que não serviu para nossa absorção. Então, o intestino grosso, ele elimina aquela parte ali, tá? Então, assim, por exemplo, você comeu comida, o que foi de bom, o intestino delgado absorveu e o intestino grosso, ele vai eliminar, tá? Só que, no intestino grosso, ele é responsável também por absorver a água que a gente toma, né? Então, a água ela é muito, muito importante nessa ocasião, tá? O intestino, se a gente pegar o intestino, ele é o segundo maior órgão que a gente tem, tá? É o segundo maior órgão. Se a gente pegar o intestino, para vocês entenderem, pegar ele e abrir ele com todas as suas velocidades, ele dá o tamanho de uma quadra de tênis. Você tem o tamanho de uma quadra de tênis no intestino dentro do seu corpo. Você fala, como é que é possível tanto espaço num espaço tão curto, né? É a perfeição. A gente vê a perfeição que realmente fomos criados por algo maior, né? Então, assim, o intestino, ele é tão incrível, né, que você fala, como é que pode algo ter tanto impacto na nossa saúde? Por que é desse jeito? Por que isso acontece, tá? O intestino é tão importante que, se vocês entenderem que é o seguinte, nosso corpo, ele tem várias células, certo? É o que nos faz humanos. O nosso intestino, ele habita muitas bactérias. Só que temos no nosso intestino 10 vezes, vou falar de novo, temos no nosso intestino 10 vezes mais bactérias do que células do nosso corpo. É isso mesmo. Do ponto de vista matemático, somos muito mais bactérias do que humanos. Olha só que impressionante, tá? Olha outra coisa que é impressionante. Em 1 grama, presta atenção, em 1 grama de fezes, 1 grama de fezes, tem mais bactérias do que pessoas na Terra. Então, assim, é muito importante, né? Então, a gente está rodeado de bactérias, não só no nosso intestino, tá? Mas o nosso foco, por ser o intestino, nossa pele tem bactérias, tá? O nariz tem bactérias, a boca tem bactérias, o ouvido tem bactérias. Então, nós estamos rodeados, claro, com quantidades diferentes do intestino, tá? Mas no trato gastrointestinal, sabemos hoje que temos cerca de 100 trilhões de bactérias, tá? Então, assim, o nosso intestino realmente é um órgão muito importante. No entanto, a Organização Mundial da Saúde fala que nós temos um novo órgão, tá? Um novo órgão, claro que virtual, que é essa microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? É a população de bactérias que a gente tem no nosso intestino, tá? Mas só que não temos só bactérias no nosso intestino. A gente tem parasita, que tem algumas funções, temos fungos e temos até vírus, tá? Para vocês terem uma noção, temos mais de 140 mil tipos de vírus no nosso intestino.
Então é impressionante realmente a diversidade que temos no nosso intestino. Mas o que faz? O que tem o que faz esse tanto de micróbios e bactérias e vírus no nosso intestino? Cada um tem uma função. Tá? Cada um tem uma função. E a função desses, principalmente das bactérias, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Várias bactérias têm a função de produzir vitaminas para a gente. Entende? Mesmo que a gente não absorva na alimentação, algumas bactérias têm a função, por exemplo, de produzir vitamina B6, vitamina B5, né? E por aí vai, né? Inclusive vitamina B12. Nós, seres humanos, produzimos uma vitamina B12 no nosso intestino. Só que não absorvemos ela. Por quê? Porque ela está sendo produzida depois do ilho, e é onde a gente absorve no ilho, tá? Para vocês entenderem. O que é a parte importante que a gente analisa no nosso intestino, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros não. A escala de Bristol, a escala do tipo de fezes, tá? Nossa, Sunaik, mas o que é o tipo de fezes? Existem 7 tipos de fezes, tá, que a gente precisa analisar. Então, por exemplo, todo paciente que entra dentro do meu consultório, para mim avaliar ele, eu avalio também a qualidade das fezes dele. Tá? Lógico que eu vejo, mas eu peço para o paciente avaliar numa escala de Bristol que tipo de fezes é dele. Então você tem a tipo 1, a tipo 2, a tipo 3, a tipo 4, a tipo 5, a tipo 6 e a tipo 7, tá? Dentre elas, tá? Não vou aprofundar no assunto que não é a escala de Bristol, o melhor deles é o tipo 4, que é o formato das fezes. É tipo uma banana comprida sem ondulações. Ela tem que sair lisinha e, de preferência, ela não pode sujar a parte do ânus. Sabe quando você tem, não sei quem tem cachorro aqui em casa, aqui a gente tem cachorro, mas muita gente hoje tem cachorro também. Quando o cachorro come a ração certinha, quando ele evacua, você pode ver que o ânus dele sai limpinho. O ideal de todo ser humano seria fazer isso, tá? Mas, como a alimentação nossa hoje é muito diversificada, que tem muito industrializado, a gente consome muita coisa que não deveria, e isso impacta diretamente no nosso intestino. Então, assim, o que a gente come vai impactar diretamente no nosso intestino, tá? Só que o nosso intestino, hoje, ele é considerado um segundo cérebro. E tem estudos já mostrando, atuais, que é praticamente, hoje, não chega nem ser o segundo mais, ele chega a ser o primeiro cérebro, tá? Porque dentro do intestino, gente, ele tem uma incontável, não vou chutar a quantidade, mas mas incontáveis números de nervos, tá? Igual o nosso cérebro aqui. Só existe um órgão no nosso corpo que é parecido com o intestino. É o nosso cérebro aqui. Então tem vários nervos com várias conexões. É uma complexidade, uma complexidade química semelhante do cérebro nosso aqui em cima com o cérebro nosso aqui embaixo, no nosso intestino, tá? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, será que o intestino serve somente para fazer o número 2 e fazer a gente arrotar? Né? Você para pensar. Não é bem isso. Um sistema tão complexo desse não serviria somente para rotar, por exemplo, ou fazer a gente soltar pum. Né? Então, assim, é uma rede complexa de neurônios, de vários neurônios. Tá? Então, assim, o nosso cérebro ele tem uma conexão direta, nosso cérebro intestinal tem uma conexão direta com o nosso cérebro aqui de cima. Nossa, como assim, Strike? Nosso cérebro é conectado, o nosso cérebro aqui de cima é conectado com o nosso cérebro aqui de baixo, nosso cérebro intestinal. Olha só que interessante. Como que ele é conectado? Através de um nervo chamado nervo vago. Esse nervo ele é uma das descobertas quando foi descoberto, que essa conexão entre o intestino e o cérebro é fundamental para a nossa sobrevivência. Tá? Ele é o caminho mais importante e rápido do intestino para o nosso cérebro. Tá? Sunaik, mas qual que é as funções do nosso intestino? O intestino ele tem 7 funções. Não é só aquela que eu falei para vocês. Ir no banheiro fazer o número 2. Tá? O intestino ele tem várias funções. Ele digere a comida, ele participa da digestão da comida, ele participa da absorção dos nutrientes, ele participa da excreção dos nutrientes, do que é indesejável, tá? Ele participa da detoxificação, então que a gente já tem
4 funções. Desintoxicação, como assim? Ele elimina toxinas. 20% da desintoxicação, da desintoxicação que a gente precisa eliminar diariamente é responsabilidade do nosso intestino. Olha que interessante. Outra coisa que é muito importante no nosso intestino, a gente já falou de 4 funções: digestão, absorção, excreção e desintoxicação. A quinta, ele tem uma função imunológica. Função imunológica? O que é essa função imunológica? 70% da nossa imunidade, 70 entre 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Mas por que tem tanta imunidade no nosso intestino? Porque você, ao longo da vida, dependendo do seu estilo de vida, você vai ingerir uma média de 7, 8, 9 toneladas de alimentos. Nossa, vou repetir de novo. Ao longo da sua vida, se você viver entre 70 e 80 anos, você vai ingerir uma média de 7 a 8 toneladas de alimentos. Por isso que o intestino ele tem uma função imunológica muito importante, que é proteger a entrada de invasores. Então, o nosso sistema imune no nosso intestino, ele está o tempo todo na retaguarda. Como assim? Tudo que for, que a gente come muita coisa, correto? Não, ele tá falando assim pro nosso intestino. Não, esse aí pode passar que é amigo. Vai embora, pode ir. Ele tá mais na defensiva do que na agressão. Porque se ele ficar muito agressivo, a gente pode desenvolver, por exemplo, uma doença autoimune através do nosso intestino, que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, na hora que a gente chegar no 4º passo, que é sobre as doenças que podem surgir com o intestino doente. Só que o intestino, a gente falou de 5 funções. O intestino ele também tem uma função neurológica. Olha só, neurológica. O que é essa função neurológica? Vários neurotransmissores, que são produtos que dá, por exemplo, quando a gente consome açúcar, por exemplo. O açúcar ele aumenta a dopamina, ele aumenta a serotonina. Serotonina e dopamina são neurotransmissores que fazem conexões para o nosso cérebro, para o nosso bem-estar. Então, quando eu consumo muita serotonina, eu fico alegre, eu fico bem-estar, eu fico bem-humorado. Só que 80 a 90% da nossa serotonina, que faz a gente ficar bem, é produzida no nosso intestino. Então, um intestino doente, ele não produz serotonina suficiente. É onde vem, por exemplo, que a gente vai falar depois, sinais de depressão. Depressão, praticamente 90% das depressões começam no intestino. Olha só a importância desse órgão. E outra, o intestino tem essa 6ª função neurológica, mas ele tem mais uma função, que é endócrina. O que é uma função endócrina? Ele produz alguns hormônios muito importantes para a nossa saúde. O intestino produz uma média de 40 a 50 hormônios. Vou contar de um para vocês, são vários, tá? Mas se a gente for aprofundar aqui é muita coisa. Um dos hormônios que o intestino produz chama CCK, colecistoquinina, tá? Esse hormônio ele é responsável pela saciedade. Então, quando você tem um intestino saudável e você come bem, você não tem compulsão por alimentação, toda hora você quer comer. Então, ele te gera saciedade, isso é muito importante. Muito, muito importante, tá? O nosso intestino, ele tem uma autonomia própria. Ele tem uma autonomia própria. O que é essa autonomia própria? Ele toma decisões sem consultar o nosso cérebro aqui. Sem consultar. O nosso cérebro ele nem fica sabendo. Ele tem um sistema, ele tem um sistema, ele tem um sistema nervoso entérico que ele toma suas próprias decisões, sem problema nenhum. De tanto que é complexo esse sistema. Então, a quantidade de estudos que tem saindo, que sai todo dia, direto sobre o intestino, é absurdo. É muita coisa, é muita informação. Então, não dá pra gente saber tudo. Então, assim, as pesquisas, cada dia que passa, está se aprofundando mais, de tanto que esse órgão nosso ele é importante. Só para vocês terem uma noção, o intestino ele é tão importante que tem estudos mostrando com ratos, eles pegam ratos, que eles fazem, são chamados ratos germ-free, né? Eles não têm bactérias, eles são praticamente estéreis, tá, no intestino. O que acontece? Quando esses ratos não têm bactérias nenhuma no intestino deles, eles
Desculpa. Eles não desenvolvem. Eles não desenvolvem. Eles são ratos livres de bactérias. Olha o tanto que é importante essas bactérias, porque essas bactérias ajudam no desenvolvimento, por exemplo, no nosso cérebro. Esses ratos sem bactérias, eles definham, eles não crescem, eles não evoluem, porque eles não têm as bactérias. Porque as bactérias, elas são totalmente importantes para a nossa saúde. Você quer ver estudos mostrando também o seguinte? O seu intestino, ele fala se você é uma pessoa magra ou se você é uma pessoa obesa. Nossa, como? Tem estudos mostrando, por exemplo, com ratos camundongos, eles pegam camundongos obesos, pega toda a microbiota intestinal desses camundongos, bactérias, e transplanta em camundongos magros. Esses camundongos magros que receberam essas bactérias desses camundongos obesos, eles ficam gordos. Eles ficam obesos. E quando se faz ao contrário, você pega bactérias de um camundongo magro e coloca no intestino de um camundongo obeso, ele emagrece. A gente sabe hoje que tem bactérias intestinais que elas absorvem 2, 3, 4 vezes mais calorias do que outras bactérias. Isso é denominado, são 2 tipos de bactérias. A gente tem as bactérias bacteroidetes, do filo Bacteroidetes, e a gente tem as bactérias do filo Firmicutes. Quando se analisa o intestino de pessoas magras, a predominância são de bacteroidetes. E pessoas obesas, a quantidade de Firmicutes é muito maior. E essas Firmicutes, elas têm a capacidade de absorver mais caloria da sua comida. Então, quando você come, você fala assim, eu como e não emagreço. Você está com o intestino doente. Tem que tratar esse intestino. Então, o intestino ele é fundamental. Ele diz se você é magro ou se você pode ser gordo. Ou se você vai ser doente ou se você vai ser saudável. Entende? Então, assim, o intestino ele é primordial nessa parte. A gente tem que cuidar do nosso intestino. Por ser conectado diretamente com o nosso cérebro, através do nervo vago, como eu expliquei para vocês, os sinais que o nosso intestino pode enviar para o nosso cérebro, por exemplo, os neurotransmissores, as outras coisas que o intestino produz, vários sinais do intestino, ele pode chegar a várias partes do nosso corpo. Não todas, tá? Mas várias partes do nosso corpo, sinais do intestino chegam em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, sistema límbico, por exemplo, ao córtex pré-frontal, nosso aqui, tá? As amígdalas, o hipocampo. Isso não é que esses nomes são muito complicados. Essas áreas que eu falei para vocês, elas têm a ver com a autoconsciência, com o processamento das nossas emoções. Nossa, que estranho. Com a nossa moral, com a nossa sensação de medo, com a nossa memória e com a nossa até motivação. Isso não significa, mesmo que o intestino mande esses sinais para várias partes do corpo que influenciam isso, tá? O nosso intestino não tem a capacidade de conduzir esses pensamentos, tá? Esses pensamentos morais, mas ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de influenciá-los. Então, por exemplo, o intestino, às vezes, que está doente, a pessoa pode ficar depressiva, a pessoa pode ser ansiosa. Isso começa lá no intestino. Nossa, mas olha que impressionante. No intestino começa isso? Começa no intestino. Porque é ali que é a base da nossa saúde. Começou tudo ali. Porque as bactérias estão ali para nos ajudar ou para nos adoecer. Então, isso que eu falei para vocês é tudo sobre o intestino. Mas olha só, Schneik, você falou tanto aí do intestino, das bactérias e tudo mais. O que pode afetar a nossa saúde intestinal? Tem alguma coisa que pode afetar a nossa saúde intestinal? Tem, claro que tem. A gente vai falar de várias coisas aqui, são muitas. Mas a gente vai falar de várias coisas que podem afetar a nossa saúde intestinal. Então, para vocês entenderem o tanto que o nosso intestino ele é importante. Olha só quanta coisa a gente já aprendeu aqui só sobre essas informações. Né? O que vai afetar o nosso intestino? Isso aqui é a primeira coisa. Essa é primordial, essa não tem erro.
Má alimentação. Má alimentação é o primeiro impacto para o nosso intestino. Fidedigno. Se você tem uma alimentação ruim, você tem um intestino ruim. Se você não cuidar da sua alimentação, você não vai ter um intestino saudável. Nem se você quiser. Você pode tomar qualquer suplemento, você pode tomar até probiótico, que não vai adiantar. Porque o que conserta o intestino é a base, a nossa alimentação. Mais frutas, mais verduras, mais legumes, entende? Então, tudo isso. Só que tem várias outras coisas que afetam o nosso intestino. A gente vai falar, tô falando da alimentação para vocês, mas eu vou dar uma... como é que eu vou explicar para vocês aqui uma palavra mais simples? Eu vou explicar para vocês cada detalhe de algumas coisinhas que pode afetar o nosso intestino, tá? Vocês devem conhecer, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas existem alguns alimentos que são, por exemplo, ricos em FODMAPs. O que são esses FODMAPs que pode atingir diretamente o nosso intestino? São alimentos que fermentam no nosso intestino, tá? Então, FODMAP significa o quê? Frutoligosacarídeos, por exemplo, oligosacarídeos, disacarídeos e polióis, tá? Onde a gente encontra isso, tá? Alguns alimentos contêm mais, outros contêm menos. Mas só que a gente precisa avaliar isso dentro de um contexto nutricional, tá? As pessoas, se vocês entrarem na internet e pesquisar dieta livre de FODMAPs, vocês vão encontrar muita coisa. Só que isso tem que ser acompanhado com o nutricionista, porque se a pessoa fizer errado, ela pode prejudicar mais ainda o intestino. Vocês devem conhecer pessoas que às vezes ficam, não conseguem nem sair, porque às vezes qualquer coisa que ela come, ela passa mal. Isso fermenta, dá gases, a pessoa tem muita flatulência, e ela vai para o banheiro. E ela não aguenta. Por quê? Ela está ingerindo muito alimentos fermentativos, né? Eu sei que às vezes isso vai chocar um pouquinho vocês, mas muita gente fala assim, eu vou trocar o açúcar por xilitol, por eritritol, por algum outros ol. Tudo que é ol é um poliol. Poliol são alimentos FODMAPs. Eles atrapalham o nosso intestino. Quer ver outras coisas que são FODMAPs? Os adoçantes artificiais. Que às vezes você deixa de tomar o cafezinho com açúcar, que às vezes você gosta de tomar só o cafezinho com açúcar, você coloca adoçante. O adoçante ele prejudica a microbiota intestinal. Então isso é tudo importante, tá? Outra coisa que impacta muito o nosso intestino são os agrotóxicos. Eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer uma alimentação orgânica, mas quanto menos você consumir agrotóxicos, melhor. Eu sei que isso não é para todo mundo, mas a gente tem que falar dos agrotóxicos. O impacto que isso tem na nossa saúde, tá? Principalmente dos alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos, eles recebem ainda mais agrotóxicos, porque eles são modificados geneticamente para poder receber mais agrotóxicos, para poder segurar mais a produção, lógico, e não ter tanta praga. Então, isso é importante. Analisa outra coisa que vai prejudicar muito o seu intestino. Avalie a sua saúde. A sua saúde intestinal com o quê? Volte alguns anos atrás, pergunte à sua mãe, à sua avó, alguma outra coisa aí, se você tomou muito antibiótico quando você era novo. Se você tomou muito antibiótico, você tem uma lesão intestinal, você tem falta de bactérias boas. Então, os antibióticos, sim. É muito prejudicial à nossa saúde. Então, quem toma antibiótico, por exemplo, tô com uma infecção de dente. Você vai no dentista, por exemplo, o dentista te passa antibiótico. Se ele te passou antibiótico, o dever dele é fazer o quê? É te passar um probiótico junto com esse antibiótico. Você tomar um antibiótico de manhã, por exemplo, no seu horário, e à noite, antes de dormir, você tomar o probiótico. Porque o probiótico vai repor aquelas bactérias boas que o antibiótico está matando também. Então, isso é fundamental. Agora, você quer ver outra coisa que pega muito o impacto, que estraga o nosso intestino? Falta de atividade física. Falta de atividade física. Você é uma pessoa sedentária? Se você é uma pessoa sedentária, você está com um problema sério. Você precisa praticar alguma atividade física. Isso não é, mas eu preciso ir para academia? Não. Por que você não vai andar no parque ali, perto da sua casa? Meia hora, 40 minutinhos. Mas é para andar, não é para ficar vendo as árvores, é para você fazer uma caminhada boa, para você suar, você sentir rápido. Isso é uma atividade física. Então é importante a atividade física, a gente precisa estimular. Quando a gente faz alguma atividade física, a gente estimula o nosso sistema linfático, que vai levar sangue novo para os nossos órgãos para melhorar.
inclusive para o nosso intestino. Falta de atividade física. Você quer ver uma outra coisa que vai impactar o nosso intestino? Falta de vitamina D. Quem toma sol aqui? Hoje a maioria das pessoas não toma sol mais, né? Impressionante, né? O intestino para funcionar bem, ele precisa de vitamina D. A vitamina D, ela protege a nossa barreira intestinal de entrar coisas que não deveriam na nossa corrente sanguínea. Tomar sol, não é a gente ficar ali no sol o dia inteiro, mas tomar 15 minutos de sol diários, 3, 4 vezes por semana. É fundamental a vitamina D, tá? Outras coisas que impactam também no nosso intestino, eu sei que muita gente não vai gostar também de escutar o que eu vou falar aqui, é os alimentos queimados. Eita, alimento queimado. Sabe quando você faz aquele pãozinho na chapa, que é uma delícia, né? Tostadinho, que delícia. Aquilo lá prejudica a sua microbiota intestinal, seu intestino. Você comer uma vez ou outra, não tem problema. Agora, você come 3, 4 vezes por semana, aí você já está criando um problema. É impressionante. Porque os alimentos queimados, olha só, a informação que eu vou dar para vocês aqui, tá? Os alimentos queimados, eles produzem uma substância chamada, que é um nome muito estranho. Eu vou falar o nome aqui, mas pra vocês terem uma noção, é um nome muito feio, né, que a gente fala. É um produto derivado que sai do escapamento do carro. Quando você come alimentos queimados, é a mesma coisa de você estar ingerindo, você está ali com a boca aberta no escapamento do carro. Então, assim, é perigoso. A gente não pode ficar ingerindo muito alimento queimado. Igual que eu falei para vocês, uma vez ou outra não vai ter problema. Mas é a frequência, quantidade. Entende? Então, assim, aí você fala assim, nossa, essa substância queimada, pãozinho na chapa, carninha tostadinha, você fala assim para mim, Sunaik, hoje eu estou com 50 anos, estou com câncer de pulmão. Mas só que eu nunca fumei. Só que você comia carne queimada sempre, pãozinho na chapa sempre. Então, falta de informação é muito... A falta de informação pode matar também. Então, tomem cuidado, gente. A partir de amanhã, evitem alimentos queimados. O melhor jeito de você ter saúde é alimentos cozidos, tá? Então, sempre faça mais cozido do que frito, grelhado ou assado, tá? Outras coisas que vão afetar a nossa saúde intestinal são os medicamentos, tá? Então, não sei quem toma medicamento aí, mas muita gente toma, hoje é vendido no mundo inteiro, os prazóis, tá? Sabe os prazóis? Eu tô com a digestão muito ruim, que negócio, queimação, eu vou lá e tomo um omeprazol para aliviar. Né? Pessoa, uma vez ou outra que você tomar não vai te atingir, mas tem gente que toma aquilo ali cronicamente. O omeprazol, ele diminui o ácido do estômago, compromete o ácido. Agora, ele vai comprometer a nossa microbiota intestinal. Sabe por quê? Porque o nosso estômago ele foi feito para ser ácido, tá? Ele sendo ácido, ele digere bem a comida, certo? Quando eu tomo um omeprazol da vida, porque eu estou tendo azia porque eu não tenho ácido suficiente. Aí eu tomo, aí aquela comida fica presa no estômago, ela sobe para o esôfago e dá queimação. Você toma um omeprazol da vida, ele anestesia, porque ele aumenta o pH do seu estômago. E o seu estômago ele precisava ter um pH de 2, 3 no máximo. Agora, com o omeprazol, ele aumenta para 5. Agora, aquela barreira do estômago, o estômago ele é uma barreira, aquele ácido. Bactérias que você ingere pela boca, vai morrer no estômago. E bactérias que estão no seu intestino, se ele tentar subir, ele vai morrer ali, porque é muito ácido. Agora que você está tomando um omeprazol mais de 15 dias, aquele ácido do seu estômago está com pH de 5 e deveria estar com pH de 2. Sabe o que acontece? A pessoa que toma omeprazol cronicamente pode ter pneumonia recorrente. Porque você está comprometendo o seu estômago. Então, os medicamentos, eles são de grande ajuda, mas tem que saber usá-los. Então, assim, se vocês conhecem alguma pessoa que toma omeprazol cronicamente, essa pessoa ela tem uma probabilidade de ter uma pneumonia recorrente. Então, é fundamental a gente cuidar desses detalhes. Olha só quanta coisa pode afetar a nossa saúde intestinal. É muita coisa. Entende? A sua saúde, ela começa pela boca, você sabia? Como é que tá a sua boca?
Como é que está a sua saúde bucal? Você passa fio dental todos os dias? E aí? Porque às vezes as pessoas comem e esquecem de passar fio dental. Tá? Fio dental é mais importante do que a própria escovação. A escovação serve para tirar a sujeira. Outra coisa que vai afetar também a sua saúde, a sua saúde bucal, é você ficar usando, por exemplo, enxaguantes bucais. Você não precisa usar enxaguante bucal. A pasta de dente é suficiente. E de preferência, vocês deveriam usar uma pasta de dente sem flúor, tá? Eu não vou entrar no assunto que agora que é muito mais complexo, mas vocês deveriam buscar uma pasta de dente sem flúor, para não ter risco de você ficar absorvendo flúor, tá? Você quer ver outra coisa que afeta a qualidade da seu intestino? Qual que é a qualidade da água que você toma? Essa água, ela é uma água limpinha, porque ela não pode ser uma água suja, tem que ser uma água potável, né? Como é que é a qualidade dessa água? Nosso sistema imunológico precisa de água para funcionar. Quando você ingere uma água com qualidade, por exemplo, uma água magnetizada, onde você quebra os clusters dessa molécula, ela fica uma água mais leve, você consegue se hidratar mais, você tem mais saúde intestinal, porque você consegue chegar mais partículas de água a vários outros lugares. Você imagina, quando você tem quando a gente estuda o corpo humano ele tem vários capilares, tá? Os capilares são vasos pequenininhos que transportam um monte de coisa. Quando você tem uma água magnetizada, você quebra aquelas moléculas de clusters grandes em umas moléculas pequenininhas. Então, essas moléculas pequenininhas, elas atravessam melhor os nossos vasos, por exemplo. Então, você consegue entrar muito mais água ionizada no capilar do que uma água normal. Então, a qualidade da sua água é importante para você ter uma saúde intestinal. Se você está bebendo uma água que não é bem filtrada, uma água, você pode prejudicar o seu intestino. Porque hoje a gente precisa, a água ela é tão importante que a gente precisa ter um filtro que tire pelo menos o cloro e um pouco do flúor. A gente tem que procurar hoje filtros com carvão ativado, tá? E tem a linha da Timol, por exemplo, tem um aparelho muito bom que magnetiza a água, por exemplo. E você tem que ter um filtro muito bom também para filtrar essa água. Você não pode ter um filtro de barro hoje mais, tá? Filtro de barro não serve mais. Filtro de barro, ele é só para quem era antigamente, vivia no sítio, tinha aquela aguinha de mina fresca que você pegava ali, aquela água de mina fresca, ela era limpinha. A única coisa que tinha nela era resíduo sólido. E o filtro de barro, ele retia aquele resíduo sólido. E a água saía limpinha, não tinha flúor nem cloro. Hoje a nossa água ela é tratada, inclusive com alumínio, tá? Então, assim, nossa água está cheia de alumínio. Tá? Além de ter alumínio na água, tem alumínio em vários outros lugares, que prejudica a nossa saúde intestinal. Olha só que interessante. Então, por exemplo, tudo isso vai afetar a nossa saúde intestinal. Será que... Então, se a gente pode correlacionar, não é causalidade, mas a gente correlaciona transtornos depressivos, pessoas ansiosas, com a microbiota intestinal alterada. Nossa, olha só que interessante. Você vai ver toda pessoa depressiva, toda pessoa depressiva ou toda pessoa ansiosa, ou ela tem diarreia crônica, ou ela tem o intestino preso. Na maioria das vezes, 80, 90%, a maioria das pessoas ansiosas e depressivas, elas têm o intestino preso. Algumas têm o intestino solto, né, em alguns casos. Mas, caso contrário, a maioria das vezes tem intestino preso. Então, se você passa mais de um dia sem ir ao toalete, sua microbiota intestinal, seu intestino está comprometido. Você precisa ver o que está acontecendo. Tá? Então, isso é interessante. Olha só. Sabe a pessoa que bebe muito álcool? A pessoa que bebe, nossa, eu preciso sempre beber um pouquinho. Apesar que o álcool ele vicia. Só que, se você pega uma pessoa que bebe álcool e você avaliar o intestino dessa pessoa, ela tem bactérias diferentes que auxiliam a ela correr atrás mais do álcool. Causa essa impulsão por álcool. Pessoas que bebem álcool com frequência. Por quê? Porque você muda o ambiente. Nosso ambiente intestinal ele é mutável. Então, se você muda a sua alimentação, pratica atividade física, come mais saudável e tudo mais, você vai mudar o ambiente dessas bactérias por bactérias boas.
que vão te fazer buscar sempre aqueles alimentos saudáveis, porque aquilo ali vai nutrir essas bactérias, entende? Então isso é primordial. Então tudo isso afeta o nosso intestino. Olha quanta coisa afeta o nosso intestino, quanta coisa. A gente poderia ficar falando aqui por 1 hora só sobre isso, mas não dá tempo. Poderia falar sobre os conservantes, sobre má digestão, não vai dar tempo, falta de nutriente. Se você tem má digestão, você não absorve bem os nutrientes. Você não absorvendo bem os nutrientes, você não vai ter nutriente suficiente para ter um intestino saudável. Então é importante. Então, assim, tem muita coisa. A gente pode falar, por exemplo, de hiperpermeabilidade intestinal. Porque hoje você come alimentos que danificam o seu intestino, e agora, pensa comigo aqui, ó. Seu intestino é o quê? Seu intestino ele é uma barreira, tá? Seu intestino ele é uma barreira. Dentro dessa barreira, pensa numa peneira. Tá? Seu intestino é como se fosse uma peneira. Tá? Para vocês entenderem aqui, mais fácil. Quando você vai fazer alguma coisa na peneira, você quer reter aquilo que não passa na peneira e você quer só, por exemplo, o mais precioso, aquele líquido mais limpinho. Então, quando eu passo pela peneira, vai passar só o que é importante. Quando eu tenho alimentos, por exemplo, você tem uma hipersensibilidade ao leite ou uma hipersensibilidade ao glúten, você começa a danificar esse intestino. Agora, aquele intestino que era para ser permeável, igual uma peneira, ele começa a ficar hiperpermeável, ele começa a ficar com mais buracos maiores. Aí agora você consome coisas que não digerem bem e chegam no seu intestino. E agora isso começa porque o seu intestino está hiperpermeável, porque a sua alimentação não está boa, começa a vazar coisas para dentro da sua corrente sanguínea que não deveria. Você fica com o intestino doente. Então são muitas coisas que danificam o intestino. A gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ter praticar atividade física. Então a gente precisa fazer muitas coisas que a gente vai abordar já já que eu vou falar para vocês. Mas, Sunaik, quais são as doenças que podem afetar, o que o intestino pode trazer para a gente, tá? Posso garantir que praticamente quase a maioria das doenças, quase a maioria delas todas, tá? Tem um provérbio chinês que diz assim, a saúde e a doença começa e termina no nosso intestino. Todas as doenças têm relação com o nosso intestino, praticamente a maioria, tá? Então, assim, por isso que ele é um órgão muito importante. Então, tudo que a gente come pode afetar o nosso intestino. Eu sei que isso é bem impactante para vocês, porque é muita informação. Estou tentando trazer a informação para vocês de uma forma bem pragmática, para vocês entenderem, com algumas ilustrações, que às vezes não posso usar termos técnicos, eu tenho que usar termos mais leigos para vocês entenderem, tá? Por exemplo, o intestino como peneira, tá? Então, quando a gente está com o intestino comprometido, que eu falei para vocês, uma das doenças que a gente está crescendo muito ultimamente são as doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes? São doenças onde o nosso intestino está comprometido, porque 70% a 80% da nossa imunidade está lá, ele começa a ficar perturbado, esse nosso sistema imunológico. Ele começa a ficar muito hiperativo, porque está entrando muita coisa para a nossa corrente sanguínea, ele em vez dele te proteger, ele está atacando, e ele não pode ficar assim. Então ele está muito hiperativo, porque o nosso intestino está doente. Então as doenças autoimunes, por exemplo, vitiligo, doença de pele, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Então, sim, são mais de 100 doenças autoimunes. Então, todas elas começam e terminam no nosso intestino. Eu vi alguém falando de espondilite anquilosante. Entende? Então, tratar esse intestino é fundamental. Por que as doenças autoimunes começam no intestino? É o que eu falei para vocês, da hiperpermeabilidade intestinal. O seu intestino está hiperpermeável, que deveria estar permeável, não hiperpermeável. Agora começa a vazar coisas para dentro da sua corrente sanguínea, porque você está consumindo coisas que não deveriam. Passou coisa para dentro da sua corrente sanguínea, por exemplo, você comeu um pedaço de carne. Esse pedaço de carne não ficou muito bem digerido, porque você mastigou rápido demais, o seu estômago não tem dente, ele passou direto para o intestino. Ali, se o seu intestino estiver hiperpermeável, um pedaço de proteína poderia passar para dentro da sua corrente sanguínea, o que não deveria.
O que deveria passar para a sua corrente sanguínea são aminoácidos. É a proteína dividida em pedacinhos pequenininhos, bem pequenininhos, para formar uma proteína. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que o sistema imunológico está no nosso intestino, 70 a 80%. Entrou um pedaço de proteína que não deveria, porque o seu intestino está hiperpermeável. Agora o seu sistema imunológico vai atacar esse pedaço de proteína. Se naquele pedaço de proteína eles analisaram, o sistema imunológico fala assim, nossa, tem uma sequência de aminoácidos aqui, que é o que a gente deveria passar na nossa corrente sanguínea, passou a proteína, o seu sistema imunológico fala assim, nossa, tem uma sequência de aminoácidos parecida que tem comigo aqui na tireoide. Agora eu vou atacar a tireoide, porque eu tô com o meu intestino está hiperpermeável. Isso se chama mimetismo, é um nome esquisito, chama mimetismo molecular. Você come coisas erradas, seu intestino está hiperpermeável, vaza para sua corrente sanguínea, seu sistema imunológico vem e ataca, porque é um corpo estranho, tem uma sequência de aminoácidos parecida, eu ataco, por exemplo, a pele, eu crio um vitiligo, eu crio uma esclerose lateral amiotrófica, tudo começando no nosso intestino. Então, a microbiota intestinal ela é muito importante. Olha a quantidade de doenças. A gente pode falar, por exemplo, da depressão, da ansiedade, que no nosso intestino, como eu falei no começo, ele produz 80% da serotonina, 90%. E a serotonina ela é fundamental para a depressão. O que é um remédio antidepressivo? Se você ler a bula do remédio antidepressivo, o que é a função dele? Inibir, ele é um inibidor da recaptação de serotonina. Inibidor da recaptação de serotonina. Esse é o medicamento antidepressivo. Ele não deixa aquela serotonina que está no seu cérebro ser degradada, ele volta ela de novo. Só que você não quer que essa serotonina volte de novo, porque não vai adiantar para você. O remédio ele vai fazer efeito por um certo tempo. Você precisa que novas serotoninas sejam produzidas para melhorar o seu bom humor. Por isso que uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, o que ela faz quando ela está ansiosa com aquelas crises? Você já viu uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva atacar um prato de ovo cozido? Nossa, eu tô ansiosa, eu vou comer um prato de ovo cozido. Eu tô ansiosa, eu vou comer um prato de brócolis. Não, não vai. O que ela vai fazer? Ela vai comer um chocolate cheio de açúcar. Ela vai comer um docinho. Ela vai comer algum carboidrato que eleva rápido a glicose no sangue. Por exemplo, uma macarronada, alho e óleo, sem proteína. Aquilo ali estimula a produção de serotonina, dopamina e você fica bem. Entende? Olha só. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô ansiosa, eu vou comer um prato de ovo cozido. Ninguém faz isso. Ataca chocolate, entende? Então, assim, tudo começa no nosso intestino. É impressionante. E o que a gente precisa fazer agora, para a gente finalizar, o que a gente precisa fazer para a gente falar assim, nossa, eu preciso ter um intestino saudável. O que eu vou fazer? O que eu preciso pôr em prática? Tá? Algumas coisas vocês precisam pôr em prática. Eu vou colocar para vocês aqui. Tá? A primeira delas, para a gente ter uma diversidade no intestino, de bactérias que vão nos proteger, é a alimentação. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Esse é fundamental. Vocês precisam ter isso em mente, que a sua alimentação ela vai impactar o seu intestino. Tá? Isso é primordial. Então, na alimentação, o que tem que ter alimentação saudável? Então, a gente tem que aprender a fazer uma reeducação alimentar. Então, a gente precisa ingerir mais frutas, mesmo que seja com agrotóxico, você não tem condição de comprar orgânico, você vai comer com agrotóxico e tudo, não tem problema. Né? Porque antes de você comer com agrotóxico, você não comer. Você tem que consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes. Você tem que descascar mais, desembalar menos. Lembra antigamente, lá na época da sua avó, da sua mãe, quando ela era criança, que antigamente não tinha acesso a tanto supermercado assim. As pessoas plantavam o que ia comer, né? Plantava ali o arroz, o feijão, plantava o que ia comer. E a carne? A carne era produzida naturalmente. Sua mãe, sua avó, por exemplo, cozinhava com banha de porco, né? E tenho certeza que você deve estar cozinhando com óleo vegetal aí na sua casa. Se você cozinha com óleo vegetal, você está danificando o seu intestino. Óleo de soja, milho, girassol, canola. Esses óleos são altamente ultraprocessados. Você tem que aprender a cozinhar com bom azeite de oliva. Você pode usar um óleo de coco, você pode usar uma banha de porco, mas esses óleos não. Entendeu? Então eu começo aí. Tá? Por aí que a gente tem que fazer. A alimentação ela tem que ser rica em nutrientes. Os alimentos vão trazer nutrientes.
Os alimentos têm nutrientes. Os alimentos ultraprocessados não têm. Os alimentos ultraprocessados, além deles não terem nutrientes, eles são antinutrientes. Eles roubam os nutrientes que você já não tem muito. Nosso solo já não está muito rico, né? Nosso solo ele é mais pobre. Então, assim, a gente acaba pagando pato. Você tem que evitar os alimentos ultraprocessados. Praticar atividade física. Melhora a sua microbiota intestinal, melhora o seu intestino. Manejo do seu estresse. Você anda muito estressado? Se você anda muito estressado, você tem que avaliar isso aí. Como é que está esse estresse? Esse estresse, o estresse ele é benéfico, tá? O estresse agudo. O estresse crônico, não. O estresse crônico é todo dia. O estresse agudo, o que é um estresse agudo? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você está na selva. O que vai acontecer se você escutar um rugido de um leão? Na hora o seu coração começa a ficar acelerado. Você começa a liberar endorfinas no seu corpo, seu sistema parasimpático ativa, o seu sistema simpático desativa, para você correr daquilo ali. Você vai ter estresse agudo. Você vai correr por um momento para fugir e, de repente, ao que você parar de fugir, você já está longe daquele leão, por exemplo, aquilo vai normalizar, voltou ao normal. Isso é o estresse agudo. Esse é benéfico. O que é o estresse crônico? O estresse crônico é todo dia. Todo dia você está estressado. Todo dia você está com aquela carga de estresse grande. Por causa do seu serviço, por causa de casa, por isso, por aquilo, um monte de coisa. Você precisa aprender a remanejar, a administrar isso. Porque o estresse crônico, ele vai prejudicar também sua microbiota intestinal. Né? Além dele ser o estresse crônico, ele ser emburrecedor. Deixa você mais lesado mentalmente também. Então é importante. Tá? Vocês precisam se expor mais ao sol, gente. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, mas 15 minutinhos, pelo menos 3, 4 vezes por semana, de preferência ao meio-dia, para você adquirir mais vitamina D, para você ter um intestino mais saudável, tá? E vocês dormem bem? Como é que é a noite de sono de vocês? Importante? Tem que dormir bem. Se vocês não dormem bem, vai prejudicar também. Tá vendo que é tudo um conjunto de várias coisas? Não é simplesmente só deitar e dormir. Você tem que estar com o quarto, ele tem que estar muito escuro, né? Você não pode estar enxergando a palma da sua mão na frente, se você quiser dormir num quarto bem escuro. Você não pode ter lâmpada no corredor aceso, porque aquilo atrapalha a sua pineal. Você não pode estar com o seu celular ligado no seu quarto. Eu deixo o celular ligado porque alguém pode me ligar. Ninguém vai te ligar. Ninguém vai te ligar. Tá? Ninguém vai te ligar. Pode ficar tranquilo. Você tem telefone fixo na sua casa, provavelmente. Então desliga o celular. Mas eu preciso do celular para despertar. Então coloca ele no modo avião longe de você no seu quarto, para ele não ficar em contato com ele, porque aquilo ele gera poluição eletromagnética, e a poluição eletromagnética interfere na nossa pineal e você não vai ter um sono reparador que você precisa, tá? E o último, que eu falo para todo mundo, é imprescindível você comer esses alimentos, porque se a gente avaliar as pessoas que vivem muito, você vai lá, por exemplo, em Okinawa, uma região do Japão, onde as pessoas vivem mais de 100 anos, essas pessoas elas consomem todo dia alimentos fermentados, tá? Um vinagre de maçã, entendeu? De preferência orgânico, entendeu? Alimentos fermentados, o miso, o natto, o tempê, de alimentos fermentados um chucrute, são alimentos fermentados. É importante, porque você vai aumentar a diversidade de bactérias no seu intestino. Kombucha, tem gente aí, não sei se conhece kombucha, que é um chá fermentado. Tudo que é fermentado vai fazer bem para o seu intestino. Né? Inclusive, pessoas que têm intestino preso, começam a fazer uso de alimento fermentado, começa a melhorar o intestino, começa a ir mais vezes no banheiro. Né? Então, a gente pesquisa isso é chamado zonas azuis, tá? São os lugares onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Né? É considerado o lugar onde as pessoas esqueceram de morrer. Olha só que interessante. Então, assim, tudo isso é um conjunto, gente. Tudo isso é um conjunto, entende? Então, a gente precisa cuidar mais desse órgão importante, tá? Ó, eu vi a pessoa falando kefir. Kefir é importante. Kefir é interessante. Muito bom. Hoje você compra kefir no mercado. Tá? Tem lugares que tem kefir que você pode comprar.
Você toma ali todo dia um pouquinho, entendeu? Pode ser antes de dormir, que é melhor ainda. Então, faça isso. Tudo isso vai fazer diferença. E para finalizar aqui, o que vocês têm que fazer? Sempre escolha o alimento pelo seu valor nutricional e não pela sua quantidade de caloria. Vou falar de novo. Escolha sempre o alimento pelo seu valor nutricional, tá? Não pelo seu valor calórico, tá? O iogurte feito em casa também é muito bom. Entende? Então, assim, ele tem bactérias muito benéficas que vão ajudar o nosso intestino a melhorar. Porque hoje eu trabalho, até esqueci de mandar isso por Orlando, mas hoje eu trabalho também com modulação intestinal. A modulação intestinal é uma prática nutricional que a gente melhora o intestino, entende? Existem protocolos onde você vai retirar certos alimentos por um certo período, você vai introduzir uma série de outras coisas, para aquele intestino ir reparando, entende? E melhorando. Então, se ao longo das semanas, meses, você vai vendo uma melhora absurda. Então, eu trabalho hoje também com modulação intestinal, que é importante, tá? Bom, pessoal, já passamos aqui, acho que de mais de meia hora falando, né? E eu quero abrir aí para o pessoal falar aí dos benefícios que eles tiveram com a água magnetizada. Quero que vocês derem a opção e vou passar até por Orlando, para ele chamar o pessoal aí. E dar a opinião de vocês, os resultados que vocês tiveram com a água e tudo mais. Vamos falar aí um pouquinho disso aí e depois a gente vai abrir para perguntas para a gente finalizar essa live. Pessoal, antes de passar aqui para ouvir os seus resultados, Sunai, que aula extraordinária, né, pessoal? O pessoal que está comentando que quer você na cidade dele, em todos os eventos da Timol, tá, Sunai? Que o pessoal tá... Que isso? Tá. Parabéns, meu amigo. Pessoal, agora nós queremos ouvir os resultados que vocês estão tendo na sua saúde, da sua família, com a água tratada magneticamente. O Sunai que já deu uma pincelada ali, falando que você tem uma água leve, que vai te hidratar, que vai trazer benefícios para a sua saúde. E são milhares de depoimentos. Então, levanta a sua mão virtual. Chegou o momento de você compartilhar o seu resultado com todos nós. Vamos começar aqui com a Elisa, né? Deixa eu adicionar aqui a Elisa. Pode ativar seu som. Elisa, por favor. Boa noite. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Não. Estamos, Elisa. Elisa, travou um pouquinho. Elisa, pode passar para Orlando. Veja agora se você consegue. Parece que agora eu consegui te ouvir bem. Faz mais uma tentativa. O seu também está travando. Não sei se é aí, se é aí. Mas pode passar outra pessoa, não tem importância, não. Acho. Nós estamos lhe ouvindo, Elisa. Nós estamos lhe ouvindo. Pode falar. Então, o que eu tenho para falar... Elisa, pode falar. Estou falando. Eu trabalho que eu tenho tido muitos benefícios com essa água, minha água tratada, né? Tem uns 6 meses que eu estou fazendo um tratamento com essa água. E cada tempo que passa, eu estou melhorando mais ainda, porque eu estava bem ruinzinha, era muitos problemas de saúde, era menopausa, era intestino, a minha ansiedade se tornou pânico, agora melhorei bastante mesmo, a ansiedade está bem pouquinho, estou parando de tomar os remédios controlados que eu estava tomando, então eu estou me esforçando em fazer o tratamento mesmo com a água, que eu sei que é o mais saudável, né? E as pessoas com quem eu estou tendo contato e que também estão fazendo uso da água estão me falando que estão muito bem, se sentindo muito bem, feliz e até mesmo falando para outras pessoas do bem-estar que está sentindo, né? Agora mesmo, à noite, antes da palestra, da live, uma pessoa ligou para mim de São Paulo, me perguntando mais a respeito, né,
do Omega, e disse que está cheia de dores, porque ela é costureira, diz que sente muitas dores no corpo. E eu falei para ela que a pessoa que indicou ela para mim, que eu não a conheço, quem conhece é outra pessoa para quem eu passei o Mega, em São Paulo também, ela disse que essa colega está se sentindo muito bem, tanto ela como o marido. Eu falei, pois você vai se sentir a mesma coisa quando você estiver fazendo uso. Aí ela falou, pois eu vou comprar o meu filtro para mim comprar o Mega e fazer esse tratamento em casa também, porque eu não aguento mais de dores. Então, é isso, a propaganda é a gente mesmo que faz, né? Quando a gente se sente bem, a gente já vai passando para frente, e a gente vai procurar aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente ama, que a gente sabe que está doente, que a gente quer que ela se sinta bem. E é essas pessoas que estão na minha lista. Eu procuro essas pessoas assim, que eu vejo que estão doentes e que estão precisando de ajuda. E eu falo a minha própria experiência para a pessoa. Como a pessoa já me conhece há muitos anos, confia em mim, é claro que a pessoa vai acreditar e também vai fazer esse uso, né, dessa água maravilhosa, limpa, pura, cristalizada. É uma água que realmente deixa o corpo da gente outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa, depois da Timol. E são vários membros da minha família que estão na Timol, trabalhando e levando ajuda, saúde para as outras pessoas. Tanto aqui em Teresina como em São Paulo, a família Rodrigues e a família Gomes estão envolvidos com a Timol, porque a gente sabe que realmente é um produto grandioso, que ajuda as pessoas a melhorar seu bem-estar. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Elisa, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Sunaik, vamos ouvir agora a Maria da Conceição. Maria, por favor, ativa seu áudio. Boa noite a todos. Eu moro aqui em Aparecida de Goiânia e eu também tenho muitos benefícios. Eu tinha muita dor de cabeça, enxaqueca, e eu comprava remédios e os remédios acabavam rápido. E agora, os meus remédios estão ali, ó, não estou precisando de usar. Minha cabeça não dói mais, assim, igual doía. E eu tinha muita dor nas pernas. Eu trabalhava de manhã até meio-dia, assim, na marra. De meio-dia para tarde, eu não aguentava mais. Minhas pernas não dói mais. Nos pés, debaixo dos pés, por baixo. Quando eu andava, parece que meu pé ia abrindo, assim, ia abrindo, rachando. Ele não acontece isso mais. Eu também tinha dor nas costas, dor de um lado, também não dói mais. Minhas unhas estavam todas pretas. Eu fui na manicure, e ela falou, essa unha está oca aqui por baixo, e preta. Aí, quando eu fui de novo fazer a unha, ela falou assim, eu perguntei, e aí, como é que está a minha unha? Ela falou assim, olha, sua unha melhorou, ela está mais clara, você tomou algum remédio? Eu falei, não, eu tomei, foi uma água magnetizada. E também eu estava com dor no ombro, de uns 2 ombros assim, ó. À noite, que eu deito de um lado, e eu penso que é porque eu deito assim por cima. E aí ele dói, que eu não aguentava, eu gosto de dormir com a mão assim, ó. Eu não estava aguentando mais fazer isso. Ele já melhorou, eu já faço assim com meus braços. E também tem muitas coisas para falar. E tem aqui também que eu vou falar, que eu quero falar do meu irmão, que eu cuido, que é especial. Ele não fala, ele falava, mas quando minha mãe morreu, ele parou de falar. E ele toma remédio, risperidona. E aí eu levei ele no médico, porque a perna dele estava travando. Ele não conseguia andar mais. Ele estava quase para ficar em cima da cama. Eu levei no médico, a médica falou, olha, ele vai, como ele não fala, eu tenho que falar tudo por ele, eu tenho que saber o que ele tem. Aí eu levo ele no médico para fazer check-up. Aí eu levei na médica, a médica falou, eu vou passar esse exame e ele vai descobrir o que ele tem. E eu levei ele no neurologista.
Aí fez o exame da perna, que dá choque nas pernas. Aí o médico falou assim, olha, ele não tem nada nas pernas. A perna dele é boa. Quanto tempo tem que eu tomo risperidona? Eu falei, desde 2015. Ele falou assim, olha, é esse remédio que está fazendo travar as pernas. E aí, eu já diminuiu o remédio dele, eu não está nem tomando mais, e já está bem melhor, já está conseguindo andar melhor. Todo dia à noite que ele passava mais mal. E ele toma também remédio. E aí, quando ele não tomava risperidona, ele ficava muito nervoso. Ele faltava correr dentro de casa. Andava tão rápido que ele queria correr. Aí agora ele não está assim mais, ele não está tomando risperidona, ele está calmo, ele não joga o travesseiro mais no chão, que ele jogava. E é isso. E tem mais uma outra, que eu vou falar a última, para dar espaço para as outras pessoas. Meu irmão, outro irmão que eu tenho, que tem problema de depressão muito forte, ele dava crise, queria se suicidar, já tentou se suicidar 3 vezes. Aí, quando o Fabrício me apresentou esse projeto, eu assisti uma live num dia, no outro dia eu queria tomar essa água aquele mesmo dia, se eu tivesse. Aí, no outro dia, eu falei com o Fabrício, eu quero essa água. E aí, eu falei, serve para os meus irmãos? Serve para 10 pessoas, você pode distribuir para 10 pessoas. Eu vou comprar para me distribuir para meus irmãos. Aí, o meu irmão estava em crise. E eu falei, Antônio, vem aqui, pega a água para você tomar. E no mesmo dia que ele tomou a água, pode acreditar, ele começou a ficar calmo, diminuiu aquela ansiedade que eu estava sentindo e soltou o intestino como se tivesse tomado purgante. E aí, ele melhorou, ficou mais calmo, e aí continuou pegando água aqui comigo. Aí depois, agora, ele já conseguiu comprar o dele, ele foi no médico, o médico já tirou um remédio dele. Semana passada, ele foi de novo, tirou mais outro. E ele disse, a médica disse, olha, se você continuar melhorando, quando você vir de novo, vou tirar mais remédio seu. Ele tomava 9 comprimidos por dia. E ele está muito bem, trabalha todos os dias. Ele passou por uma dificuldade muito difícil na vida dele, mas não deu crise, que eu dava crise, não deu. Ele disse que nunca sentiu tão bem da mente dele como ele está se sentindo agora. Então, esses são os benefícios que eu estou vendo, tanto comigo, na minha casa e a minha família. Tem mais para falar, mas se eu for falar aqui, eu não vou deixar os outros. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade. Ô, Maria, antes de você se despedir, eu quero dizer que nós entendemos, né, Sunay, que todos nós aqui, a sua emoção. Você falou de 2 assuntos tão complicados da saúde familiar, mas me chamou muita atenção, Sunay, que o último exemplo do seu irmão, né? Você Sim. comentou, Maria, que ele tentou suicídio algumas vezes e após o uso da água houve uma calma, mas também houve uma evacuação do intestino, né? Uma correlação, né, Sunay? Sim, uma limpeza. Uma limpeza. Que maravilha, né? Então, como que a água tratada magneticamente ajuda, né? E com comprovação científica que dá segurança para todos utilizarem. Maria, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos chamar agora Maria de Jesus, né? Maria de Jesus, vamos adicioná-la aqui. Maria, ativa seu som. O Sunay que quer te ouvir. Maria, ativa seu áudio, por favor. Pronto. Boa noite a todos. Live maravilhosa. Eu não assisti do início, mas consegui fazer aqui algumas anotações. Muito importante mesmo, viu? E é assim que funciona. Se a gente prestar atenção e ter uma alimentação equilibrada, a saúde vai melhorar, porque tudo começa no intestino. Isso aí eu já aprendi há muito tempo e é verdade. Então, eu já faço também o uso do produto já há uns 6 meses. E essa melhora, né? Melhorou a minha saúde muitíssimo. Eu tinha insônia, dormia mal. Ou às vezes dormia a noite inteira, amanhecia cansada, não entendia por quê. Aí, com o uso da água, né, que eu já conhecia um pouco, melhorei, foi muito. Aí a minha insônia acabou, meu intestino passou a funcionar melhor. Às vezes eu comia ou bebia, sentia como se a minha barriga estivesse se empurrando alguma coisa. Era uma sensação ruim, ou então um estômago pesado.
Assim, questão de dores eu não tenho, assim, a história de dores é bem pouco, só na minha coluna, às vezes, quando eu faço alguma extravagância, mas eu não tenho histórico de dor. Mas eu sentia peso nas minhas pernas por causa da má circulação, e melhorou também, né? Melhorou bastante, e uma coisa muito boa que aconteceu foi insônia, porque eu sinto, essa hora que eu já estou morrendo de sono. E é assim, é muito bom. Então, eu estou tentando ajudar outras pessoas, né? Estou também na Timol, comprei a minha franquia, estou tentando ajudar as pessoas, que a gente vê que todo mundo é muito doente. A humanidade está toda doente. Então, a gente, quando se sente bem, a gente quer compartilhar com as pessoas, né? Então, eu estou levando aqui devagarzinho, mas as melhoras são muitas. Minha família também está fazendo uso, não comentam nada, mas só o meu filho que comentou, né? Que ele sente que o corpo dele está mais leve, né? O intestino está funcionando melhor. Mas é um projeto maravilhoso que as pessoas fizeram para ajudar a humanidade, porque eu não sou a fim de tomar remédio, eu não gosto. E quando eu tomo, é só pelo lado natural, né? Eu faço acompanhamento com o iridologista. Eu já tive síndrome do pânico, né? Ainda tenho raízes, porque ainda não consegui me libertar totalmente, porque ficou crônico, também não tratei no início. Mas, assim, depressão eu nunca tive. Eu sou muito, assim, de lutar, de trabalhar, e às vezes me deixa cansada, né? Então, eu estou sempre tendo cuidado de tomar algum medicamento, tipo assim, um suplemento, né? Mas tudo natural. Tudo natural. Mas a água da Timol melhorou muito a minha saúde. Só em ter acabado com a minha insônia foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Vai de encontro ao que o Sunaik falou, né, Maria? Dormir bem, né? Contribuiu também para você dormir bem. Com certeza. Sunaik. Obrigada. Nós é que agradecemos. Sávio, por favor. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Perfeito. Então, tem 30 dias que um amigo meu me ofereceu, me apresentou esse projeto. E eu tinha um inchaço muito grande nas pernas, pressão chegava a 24 de madrugada, 20, eu tomando 3 remédios e nada de baixar. Trocava remédio e nada. Eu estava uma bomba relógio. E eu não, de momento eu não pude ficar. Mas ele, como muito amigo meu, dia sim, dia não, ele me trazia 5 litros de água. Eu fui fazendo uso. 5 dias depois, eu mandei uma mensagem para ele, pô, minha pressão está 14, cara. Eu falei, olha, vamos aguardar mais. 10 dias depois, minha perna não incha mais. Resumindo, hoje eu tomava 3 remédios por dia, 9 horas, 2 horas e antes de deitar. Medicamentos fortes. Tem 5 dias que eu não faço uso, o da manhã e o da tarde, mas acompanhando aqui, ó, aparelho de pressão, olhando, eu sou enfermeiro, mas não atuo. E com relação ao intestino, inclusive, eu não estava nem mais fazendo caminhada por causa da minha perna inchando. Eu já voltei a fazer caminhada, e impressionante, quando eu acordo, sempre a gente vai no banheiro, né? Então, a gente defeca tudo, toma um banho e sai para caminhar. E quando eu volto da caminhada, eu já estou novamente com vontade de ir ao banheiro. É impressionante. A caminhada que eu estou fazendo com o uso da água, e acontece isso. Quando eu chego da caminhada, eu estou novamente com vontade de ir ao banheiro. Quer dizer, eu tomo 2 banhos de manhã. Entendeu? Então, aconteceu na minha vida isso aí. Olha, eu entrei na franquia, como é que eu não vou entrar num projeto desse? Fala para mim. O que aconteceu comigo, e eu não levar para outras pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa por outras pessoas, e estou tendo sucesso para ajudar muitas pessoas, não é pensando na questão monetária, é saber que uma coisa deu certo para mim, que a minha vida outra, eu tinha uma ansiedade, eu tomava clonazepam para dormir. Hoje eu não tomo nada disso. Então, fica isso aí, meu depoimento aí, tá? Sunaik, que depoimento fantástico do Sávio. Show, maravilha. Perfeito. E é o que nós estamos falando, né? Quando você utiliza essa água e também cuida da alimentação, cuida de fazer o exercício, né, Sunaik, como é o caso dele, tudo funciona bem, né? Então você pode ter um resultado ainda melhor se você tiver o cuidado com a saúde, com o que você ingere, evitar o que não pode. E o exemplo do Sávio ilustra isso aqui, né?
Então, nós queremos conscientizar a todos da importância, né, de utilizar esse projeto e tomar as medidas ali em torno de si, que vai acelerar o resultado. Sabe, Sim. ficamos felizes. Só para concluir, repete, por favor, com quantos dias você se sentiu uma melhora mesmo? Com 5 dias, eu liguei para ele, mandei mensagem, pô, minha pressão está 14. Para minha pressão pegar 14, para mim foi uma surpresa. Era 18, 5 era 19, dias, sabe? Com 10 dias, eu mostro hoje em dia, eu mostro para as pessoas, eu tenho uma loja de produtos naturais, tá? E as pessoas procuram muito lá o magnésio, treonato, magnésio de malato, magnésio quelato. E quando eles buscam esse produto, eu vou lá, faço a minha venda e explico para ele, né? Como que eu não vou mostrar uma água dessa que tem tudo isso que eles querem? Não é? Ah, mas quanto que é que não sai? Rapaz, todo mês você gasta comigo aí R$100 comprando esses produtos. Entendeu? Então, é uma coisa fantástica. Eu falo com as pessoas, olha, no início, quando eu comecei a falar, eu me emocionava quando eu contava para os meus clientes lá, me emocionava. Bom hoje, demais. Eu me arrepio quando eu conto, tá? E foi uma coisa que aconteceu na minha vida, uma coisa fantástica, viu? Eu estou outra pessoa hoje. Não tenho ansiedade nenhuma. Chegava de domingo à tarde, aquele negócio de domingo à tarde, né? Que a maioria das pessoas sente, para mim é um dia normal. Um dia como o outro qualquer. Não tem mais medo da segunda-feira, né, Sávio? Bom À demais. noite a turma tem medo da segunda, né? Não é? Ué. É verdade. Sabe? Falta muito... Não, 60 dias, vamos tomar água. Isso aí. Parabéns, Sávio. Muito obrigado pelo seu depoimento. O que eu quero ressaltar aqui também, pessoal, que todos esses depoimentos aqui foram voluntários, nada combinado, de forma espontânea. Há outras mãos aqui levantadas, infelizmente não dá para ouvir todos. Sunaik, vamos ouvir algumas perguntas agora, não dá também para delongar, né? Mas, Perfeito. Pessoal, agora perguntas para o nutricionista, que perguntas você tem, né? Só levantar aí sua mão virtual e você vai ter a oportunidade de fazer pergunta. Vamos trazer aqui primeiro a Márcia, né? Pronto, Márcia, com você. Boa noite. Eu tenho uma Boa noite, pergunta, até anotei aqui para não esquecer. Eu tenho retocolite, né? Descobri há mais ou menos um ano. Aí estou fazendo uso da água há 8 dias, e já tem mais ou menos 5 meses que eu já tenho uma alimentação saudável, né? Eu queria saber, assim, se vou ter bons resultados fazendo uso da água e da alimentação. Vamos lá. Então, a sua pergunta é o que você poderia ter resultado para melhorar junto com a alimentação e água, certo? Uhum. Isso. Se você pensar na retocolite, tudo que tem it no final é uma inflamação, correto? It, sinusite, rinite, retocolite, é tudo uma inflamação. Retocolite ulcerativa é uma inflamação intestinal, tá? Ela precisa ser tratada. Com a alimentação, é a melhor base, tá? Pra a gente cuidar desse intestino, né? Fazer uso da água, porque a água ela já tem magnésio, ela vai te hidratar mais, então isso é fundamental, você ter uma água de qualidade. Só que você pode fazer algumas outras coisas para melhorar, tá? O que você pode fazer? Não sei se você faz uso de alimentos fermentados, mas seria interessante. Você retirar alguns alimentos, fazer o que a gente chama de dieta de eliminação. O que é essa dieta de eliminação? Alguns alimentos prejudicam mais que outros, tá? Então, eu vou te falar alguns alimentos aqui que você pode retirar e você fazer o teste. Geralmente, 15, 20, 30 dias, seria o ideal seria 30 dias ou mais, para você sentir uma diferença grande, tá? 2 alimentos são fundamentais de você tirar, tá? Você pode fazer o teste de um primeiro e depois você faz o teste do outro, tá? Então, você pode começar, por exemplo, com glúten, tá? Tudo que tem glúten, infelizmente, quem tem inflamação intestinal, todo mundo, cerca de 99%, não pode falar, não para mim falar 100%, porque 100% é muita coisa, mas eu vou falar 99% das pessoas têm uma certa hipersensibilidade ao glúten, tá? E o glúten é uma proteína muito indigesta, difícil de digerir. Então, quando você retirar ele da alimentação, pode ser que você sinta uma melhora desse intestino,
tá? Só que aí você precisaria de um acompanhamento nutricional para fazer uma melhora mais avançada, mas você mesmo pode fazer isso. Isso não vai te custar nada, é barato, tipo, você não vai gastar, que você não vai consumir nada que tem glúten. Você faz aí por 20 dias e você vê uma diferença. E depois você tira o leite, por exemplo, lácteos. Tá? Então, leite, queijo, tudo que tem leite e queijo você tirar também. Porque a proteína do leite, ela tem certos problemas hoje em dia, porque o leite ele tá muito comprometido, tá? Infelizmente. A não ser, assim, como você tem a doença já, nem o leite de búfalo seria interessante você usar por esse período, tá? Você vai fazer uma dieta de eliminação. Então você tira isso por 20 dias, 30 dias, e faz uma diferença enorme, porque você vai desinflamar mais esse intestino. Outra coisa que você pode agregar, por exemplo, tintura de própolis, todo dia, 20, 30 gotas, 2 vezes ao dia, tá? Para melhorar esse intestino. Você pode fazer, às vezes, até o uso de probiótico, tá? Que eu acho interessante. Como que você vai fazer uso de probiótico? Você não vai mandar manipular, mas você pode, por exemplo, hoje tem mercados que vendem, por exemplo, kefir pronto, engarrafado. Então, você fazer uso desse kefir. Mas, depois que você fazer essa dieta de eliminação, de 15, 20 dias sem leite ou sem glúten, ou se você conseguir os dois juntos. Então, sempre ler rótulo, tudo que tem glúten você tem que tirar, e tudo que tem leite você tem que tirar, para ver se desinflama. Já não faço uso disso há já uns 5 meses, eu não uso nem leite, nada de Nossa, que bom. lactose. Perfeito, E ótimo. também, de forma mais natural, porém a colite ainda me incomoda. Geralmente ela vai te incomodar, porque aí o que vai acontecer? Aí você precisaria fazer uma modulação intestinal do seu intestino. Então, você refazer esse intestino. Esse processo de refazer o intestino é um processo um pouco demorado, tá? Porque você vai exigir algumas como é que eu vou explicar para você? Algumas situações vai ficar um pouco difícil, porque você vai ter que tirar algumas coisas, você vai ter que ingerir, por exemplo, protocolo de modulação intestinal, insiste você fazer uma suplementação, você gasta um pouco, tá? Assim, a gente tenta fazer o possível pelo paciente e não gastar muito, mas dependendo do caso, a gente precisa gastar mais, porque você vai ter que fazer, por exemplo, o protocolo que eu uso, você usa alguns nutrientes, né? Alguns, por exemplo, própolis, alho, então, assim, tem várias outras coisas, antioxidantes que eu utilizo. Numa cápsula, você toma isso de 8 a 8 horas. Depende, às vezes 30 dias, às vezes 60 dias, às vezes 90 dias. Para você ver uma melhora a mais. Por exemplo, no meu caso, eu estava com um problema intestinal 11 anos atrás. Aí, o que eu tive que fazer? Fui atrás de curso, fui estudar, e eu fiz uma modulação intestinal em mim. Tá? Durou cerca de 90 dias a minha, para mim ter um resultado que eu queria. Então, assim, foi demorado, eu não podia ingerir nada, dependendo do caso, às vezes você tem que tirar até fruta, entende? Você não pode comer nem fruta por exemplo, eu tive que ficar sem fruta por 40 dias, não podia ingerir nenhum tipo de fruta, porque eu não queria frutose no meu intestino. Então, assim, é um processo demorado. Aí você vai ter uma melhora você vai ter uma melhora muito mais significativa. Eu te aconselharia a fazer uso também de kefir, probiótico. Tá? Isso vai ajudar muito, porque o probiótico, ele ajuda tanto a desinflamar, quanto a permeabilidade do seu intestino, tá? Não sei se você também tem acesso a... Você come ovos? Como? Caipira. Então, ó, melhor ainda, perfeito, tá? E, lógico, não utilizar óleo para cozinhar, de preferência o banha, um azeite, alguma coisa, tá? No seu caso, não sei o que você utilizaria, mas no seu caso, eu trocaria a banha pelo bom azeite de oliva para você, tá? Porque a banha, ela tem um pouquinho de gordura saturada, e para quem já tem retocolite ulcerativa, seria interessante a gente ingerir um pouco mais de gordura saturada, por mais que ela não faça mal, ela pode prejudicar um pouquinho. Então, você usar um azeite de oliva extra virgem para você fazer a comida, tá? E não é muito azeite não, tá? Utiliza pouco. É só para fazer um aroma ali, né? Para deixar a comida oleosa. Sempre, por mais que é saudável, de tudo que é demais pode prejudicar também, entendeu? Eu te aconselharia a fazer isso, que você vai ter uma melhora absurda. Fran Vieira, por favor, Fran. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aí pela excelente aula. Obrigado, Fran. Imagina. Então, você falou algo muito interessante, a questão
às vezes a gente vai no dentista, né, e eles passam realmente antibióticos, né, foi o meu caso recentemente, Sim. mas definitivamente eles não falam, né, sobre a importância de proteger ali a Não. microbiota, né? Não, não. E eu até precisei fazer um tratamento e precisei fazer uso e até percebi, assim, que soltou um pouco, né, meu intestino. Sim. E eu estava pesquisando sobre probióticos, né, e essa questão do kefir aqui, pelo menos na minha região, não tem, né, a não ser que seja online. Você acha que seria suficiente, porque eu estava pesquisando e eu vejo assim, aqueles encapsulados, né, de probióticos, lactobacillus reuteri, até estava pesquisando sobre eles. Será que eles já supririam, assim, bem a necessidade de repor de probióticos? Sim, você precisa ver a quantidade de cepa que isso provém para você. Por exemplo, você vai lá e compra lá, só tem 2 cepas. Não acho interessante. Tá? Um probiótico bom, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 5 cepas diferentes. No mínimo, 5. Menos que isso é jogar dinheiro fora. Tá? Então, por exemplo, tem um é que ele não é muito barato, mas tem um da Now, a marca chama NOW, Now. Você acha isso no Mercado Livre, probióticos Now. Ele custa em média aí uns R$130, mas só que ele vem 50 cápsulas e cada cápsula vem 25 bilhões de bactérias. E ele tem 10 cepas diferentes. Então, assim, se você puder fazer um investimento desse, é por um curto período, né? Por exemplo, 50 dias. Você vai tomar, de preferência, à noite em jejum, antes de dormir. Entende? Porque quando você quer uma recuperação total, à noite, antes de dormir, você tem uma recuperação melhor, tá? Porque, por exemplo, você janta às 8, acabou de jantar às 8, você vai dormir por volta de umas 10h30, aí você toma ele e vai dormir. Porque o ideal é tomar depois de 2h30 que você comeu, porque ainda pode ter comida no estômago, e isso pode atrapalhar o estômago. Aí você acaba digerindo, as bactérias, elas não chegam todas no intestino. Apesar da cápsula ser gastro-resistente, eu prefiro prevenir. Então, sim, sempre 2h30 depois que você jantar. Aí você toma e deita. O ideal é todo mundo jantar o mais cedo possível e dormir aí depois de 2, 3 horas depois que jantou. Isso vai te ajudar muito. Agora, Maria Silva. Maria, por favor. Silva. Manda aí, Maria. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Olá, boa noite. Boa noite. Doutor, alguns dias atrás, eu ouvi uma live, eu não me lembro se foi o Dalton ou foi o Romo, que falou sobre frutos do mar, que são lixeiros do mar, que a gente deveria evitar comer. Só que depois eu não consegui fazer as perguntas, porque o tempo venceu. Então, eu gostaria de saber de você, como nutricionista, quais são esses lixeiros do mar que a gente deve evitar. Fiquei muito curiosa. E eu gosto muito do camarão. Então, eu gostaria de saber se ele é prejudicial para nós ou quais são. Assim, o que acontece? Existem alguns alimentos do mar que, assim, infelizmente, perdão que eu esqueci seu nome. Maria, infelizmente o mar está muito contaminado, tá? Infelizmente está contaminado com microplásticos, ele está contaminado com metais tóxicos, né? Chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio e por aí vai, tá? Então, assim, quanto menos você puder fazer uso de produtos do mar, melhor, tá? Mas quando você fazer uso de produtos do mar, sempre escolher aqueles com a vida mais curta. Por exemplo, em vez de você comer atum, você comer sardinha. Entendeu? Você pode comer o camarão? Pode comer o camarão, porque ele tem uma vida, o camarão pequeno, ele vive menos do que o camarão maior. Então, quanto menor for o alimento, menos intoxicado ele está. E aí a gente chama isso de bioacumulação e biomagnificação. Tá? Quanto maior o peixe, mais tempo ele vive, mais tempo ele se intoxica. Quanto mais intoxicado, mais ruim para a sua saúde. Entende? Por exemplo, infelizmente, os peixes do mar estão contaminados. Peixe, não só peixe do mar, mas peixe de rio também. Está contaminado com muito metal tóxico. Porque o garimpo contaminou muito
os rios, entende? Então é difícil você achar um peixe hoje que não esteja contaminado com metal tóxico. Então, assim, você fazer uso de peixe, se a gente, assim, lógico, se a gente for pensar em tudo, a gente não come nada, mas você precisa fazer o uso sempre dos alimentos menores, questão do mar, tá? Então, assim, eu te aconselho a fazer essa opção. Sardinha, pode ser o camarão, entende? Tem alguns peixes, por exemplo, a cavalinha é interessante, entende? Você pode fazer uso de tilápia, que é peixe, não é peixe do mar, mas de preferência existem alguns lugares hoje em dia que cresceu muito o uso de animais, criadores naturais. É bem mais caro, mas assim, nem todo mundo tem acesso, mas é ideal você fazer isso aí. Mas isso aí não dá pra gente colocar para todo mundo, entendeu? Mas você pode fazer uso, tá? Faz desse jeito que você vai ter. E de preferência, não use sardinha ou atum em lata, tá? Se você puder comprar fresco ou congelado, é menos pior. Obrigada. Você faz assado. Nada, imagina que é isso. Manda aí, tem mais alguém? Maravilha, Sunaik. Bom, chegamos ao final, né? Opa! Infelizmente, né? Tivemos aqui hoje mais uma aula extraordinária. Eu estou olhando aqui no YouTube, também aqui nos comentários do chat, Sunaik. São vários depoimentos, né? Pessoas dizendo que eu tô vendo também. Tempo, né? Com intestino preso, depressão, síndrome do pânico, né? E com o uso da água melhorou isso tudo. Algumas pessoas já tiveram resultado no intestino preso no mesmo dia, né? Então, que maravilha. Sim. Queremos muito te agradecer. Tivemos aqui uma aula extraordinária. Algumas pessoas disseram aqui que vão rever 2.000 vezes essa. Dá vontade, lá vai ficar gravada. 2.000 vezes, né? Bom, pessoal, foi uma honra estar com vocês, principalmente os convidados. Reenvie o link, todos poderão ver. Tem várias dicas interessantes de um profissional gabaritado. Uma excelente semana aí pela frente. E foi um prazer enorme estar com esse profissional, com todos vocês. De nossa parte da empresa, o meu muito obrigado a cada um de vocês. E, logicamente, eu quero me despedir, pedir que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. E agora, as palavras concludentes do mestre. Sunaik, muito boa noite, muito obrigado. É com você as suas palavras finais. Perfeito. Eu que agradeço, Orlando. Quero agradecer a você, todo o pessoal aí que tirou tempo, né, para vir assistir isso aqui. Podia estar assistindo a novela, que gosta, mas está aqui para assistir a live para absorver informação, né? E quero deixar uma palavra final aqui para vocês. Cuidem da alimentação, entende? Cuidem da alimentação, descasquem mais, embale menos, pratiquem alguma atividade física, se exponha mais ao sol um pouquinho, de preferência a exposição ao sol sem protetor solar, tá? Que não precisa usar protetor solar, entende? Cuida dessas áreas, cuida do sono, entende? Administra o estresse. Então, faça isso todo dia um pouquinho, não faça tudo de uma vez. Vai por partes, faz isso um dia, aí você vai adquirindo constância naquilo, você faz de novo e vai fazendo, entende? Tudo isso é um conjunto de várias coisas para a gente melhorar a saúde. Não é só alimentação, não é só atividade física, não é só se expor ao sol, são todas elas juntas, entende? Então a gente tem que fazer isso aí. E para finalizar, vou deixar uma frase aqui que eu gosto muito, que eu aprendi essa frase para todos vocês, que é: evite o mal, faça o bem e viva a sua vida extraordinariamente, ok? Gratidão por todo mundo estar aqui. Sunaik, eu voltei aqui, passa seu contato, o pessoal está pedindo seu contato, redes sociais. Opa, perfeito. Ó, vamos lá, o Instagram é Sunaik, meu nome é SUNAYK, camudo, _ nutricionista. Só de você já digitar Sunaik _ já vai aparecer para vocês nutricionista. Podem me seguir lá, eu sempre posto informações direto sobre como ter saúde, o que fazer para ter mais saúde, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina. Então, tudo isso eu coloco lá no meu Instagram, tá? Ajudo as pessoas a emagrecerem. Quem está precisando, eu quero ajuda para emagrecer, ter mais saúde. Porque o emagrecimento, ele só vem depois de você ter saúde. Então, quando você tem saúde, você emagrece. Isso é automático,
tá? É um conjunto de várias coisas. Não adianta você querer emagrecer sem ter saúde. Cuidou da saúde, emagrece, entende? Então, assim, eu ajudo muitas pessoas hoje em dia com essas informações. Então, muita gente que só de eu dar dicas, eu tenho vários conhecidos, que eu até posto no Instagram, só das dicas que eu dou lá, a pessoa perdeu 3, 4 quilos, 5 quilos, entende? Então, assim, é impressionante o poder da alimentação, o poder da informação, tá? Lógico que eu também tenho produtos digitais que ajudam as pessoas, métodos que são eficazes, onde tem uma variação alimentar muito boa e a pessoa consegue adquirir o peso dela ali sem restrições, vamos dizer assim, né? Com uma ajuda muito mais humanizada, porque às vezes hoje em dia a gente procura como emagrecer na internet e são coisas muito restritivas que as pessoas acabam desistindo. Então, assim, eu ajudo a chegar no seu objetivo de uma forma mais confortável, entende? Sem aquelas restrições malucas ou algo do tipo. E você ter saúde. O importante é a gente cuidar da nossa saúde. Certo, pessoal? Então tá aí meu contato, quem quiser me seguir lá no Instagram, lá eu posto lá, pode mandar, eu sempre abro perguntas, né, a pessoa quer mandar uma pergunta, alguma coisa, eu sempre abro as caixinhas lá, fica de olho nos meus stories, que eu sempre abro as caixinhas de pergunta. Se você tiver alguma dúvida, quando eu tiver a caixinha aberta, eu posto lá, você manda a sua pergunta que eu terei o prazer de responder e te ajudar com o máximo de informação fidedigna possível. Pessoal, abraço a todos. Abraço, Sunaik. Abraço, Orlando. Abraço a todos. Que todos tenham uma excelente noite de sono e descanso, porque amanhã é